Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Na aula de matemática dessa semana, nós iremos continuar no capítulo 3, sobre operações com números naturais. Nessa aula, nós iremos falar sobre multiplicação. E depois de assistir ao vídeo, vocês devem fazer os exercícios do 1 ao 5 das páginas 171 e 172, tirar uma foto e enviar para a professora, ok? Multiplicação. Atualmente, convivemos com uma produção excessiva de resíduos sólidos, decorrente da facilidade de compra de alimentos que vêm em embalagens de plástico ou de isopor, em porções individuais e prontas para o consumo, como sanduíches, pizzas, lasanhas e etc. Você sabe quantos quilogramas de resíduos sólidos você produz em um ano? Segundo estudos, cada brasileiro produz cerca de 324 quilos de resíduos sólidos por ano. Esse é um valor médio, ou seja, pode ser menor ou maior, dependendo principalmente do poder aquisitivo da pessoa e da região onde mora. Considerando essa produção média anual, podemos calcular a quantidade de resíduos produzida por uma família de 4 pessoas, fazendo a seguinte adição de parcelas iguais: 324 mais 324 mais 324 mais 324, que é igual a 1.296. Como essa adição tem parcelas iguais, podemos representá-la por meio de uma multiplicação. Então, a gente tem 4 parcelas de 324. Então, 324 mais 324 mais 324 mais 324 é igual a 4 vezes 324, que também é 1.296. Se a gente montar essa continha, 324 vezes 4, 4 vezes 4, 16. 16, então, o 16, o 6 é a unidade, o 6 fica, e o 1, ele sobe no 2. 4 vezes 2, 8, mais aquele 1 que subiu, 9. E 4 vezes 3, 12. Então, o produto da multiplicação desses fatores é 1.296. Portanto, 4 pessoas produzem aproximadamente 1.296 quilos de resíduos sólidos por ano. Além do sinal de multiplicação, a multiplicação pode ser indicada por um ponto. Então, a multiplicação ela pode ser representada por esse sinal que parece um X, né? E o ponto. Por exemplo, 12 vezes 3 com o X e 12 vezes 3 com o ponto, é igual a 36. As multiplicações por 2, 3, 4, 5 e 6 recebem nomes especiais. Então, multiplicando por 2 é o dobro, por 3 o triplo, por 4 o quádruplo, por 5 o quíntuplo e por 6 o sextuplo. Propriedades da multiplicação. Ao fazer cálculos que envolvem multiplicação, você provavelmente usa algumas propriedades da multiplicação. Veja a seguir quais são elas. Propriedade comutativa da multiplicação. Alguns filatelistas participaram de uma exposição exibindo parte de suas coleções de selos. Os selos foram exibidos em painéis compostos de 12 linhas e 14 colunas. Note que os selos foram organizados em linhas e colunas. Nesse caso, para calcular a quantidade de selos expostos em cada painel, podemos multiplicar o total de colunas pelo total de linhas, de duas maneiras, apenas trocando a ordem dos fatores. A gente pode, então, fazer 12 vezes 14, que é igual a 168, ou 14 vezes 12, que também é igual a 168. Portanto, em cada painel foram exibidos 168 selos. Então, pessoal, em uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Segunda propriedade, a propriedade associativa da multiplicação. Calculamos anteriormente a quantidade de selos em cada painel, ou seja, 168 selos. Sabendo que foram usados 7 painéis na exposição,
todos com igual quantidade de selos e organizados da mesma maneira, a quantidade total de selos na exposição pode ser determinada por meio do cálculo abaixo. 7, que é a quantidade de painéis, vezes 12, que é a quantidade de linhas, vezes 14, que é a quantidade de colunas. Esse cálculo pode ser efetuado associando-se os fatores de maneiras distintas. Duas dessas maneiras são: então, a primeira maneira, a gente efetua a multiplicação do 12 vezes o 14 primeiro. Daí fica 7 vezes 168. Daí depois a gente multiplica por 7, que é igual a 1176. Ou a gente multiplica o 7 com o 12 primeiro, 7 vezes 12, 84, e depois multiplica com o 14, que também dá 1176. Portanto, no total foram exibidos 1176 selos na exposição. Em uma multiplicação de 3 ou mais fatores, a maneira como os fatores são associados não altera o produto. Então, pessoal, não importa a ordem que a gente multiplica os fatores nessa segunda propriedade. Terceira propriedade, a propriedade da existência do elemento neutro da multiplicação. Observe a multiplicação entre os números 1 e 48. Então, 1 vezes 48 igual a 48, ou 48 vezes 1 também é igual a 48. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação, ou seja, multiplicá-lo por qualquer número, o resultado será o próprio número. Então, pessoal, em uma multiplicação de dois fatores, em que um deles é igual a 1, o produto é igual ao outro fator. Dizemos, então, que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. E a quarta propriedade, que é a propriedade distributiva da multiplicação. Com o objetivo de aumentar a renda, o dono de um restaurante começou a preparar refeições para entrega em domicílio. Para o almoço, são preparadas 34 refeições e para o jantar, 28 refeições. Quantas refeições são preparadas durante os 6 dias da semana em que o restaurante funciona? Para responder essa pergunta, vamos calcular o total de refeições de duas maneiras. Então, a primeira maneira, calculamos a quantidade de refeições diárias e multiplicamos pelo total de dias. Então, refeições diárias, 34 mais 28. Então, o total de refeições vai ficar 6 vezes 34 mais 28, 34 mais 28, 62. 62 vezes 6, 372. A segunda maneira, calculamos o total de refeições no horário do almoço e no horário de jantar, e depois adicionamos os valores. Então, refeições no horário do almoço, 6 vezes 34, e refeições no horário do jantar, 6 vezes 28. Então, o total de refeições vai ficar 204 mais 168, que também é igual a 372. As duas maneiras levaram ao mesmo resultado, 372 refeições. Note que para calcular 6 vezes 34 mais 28, podemos distribuir a multiplicação pelas parcelas de adição. Então, a gente vai fazer 6 vezes 34 mais 6 vezes 28. 6 vezes 34, 204. Mais 6 vezes 28, então, mais 168. Então, 204 mais 168 igual a 372. Multiplicar um número pela soma de dois outros é o mesmo que multiplicar esse número pelas parcelas da adição e em seguida adicionar os resultados. Essa propriedade também é válida para situações que envolvem subtração. Então, por exemplo, a gente tem 2 vezes 45 menos 16. Então, a gente distribuiu 2 vezes 45 menos 2 vezes 16. 2 vezes 45 é 90, menos 2 vezes 16, 32. 90 menos 32 igual a 58. Então, pessoal, após assistir esse vídeo, façam as atividades com calma e atenção, e qualquer dúvida eu estou à disposição.
Bons estudos! Até a próxima!